Olá, sejam bem-vindos ao canal Aplicação Pessoal. Hoje daremos início à nossa terceira aula de EBD do livro 1 Samuel, capítulo 3. Fique bem à vontade, se desejar, pegue papel e caneta. O texto áureo: Então veio o Senhor, e Eli esteve, e chamou-o como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, verso 10. O tema da lição é 1 Samuel, capítulo 3, o chamado de Samuel. Verdade prática. Deus chama pessoas para propósitos específicos num tempo específico. Recomendação: anote e, se preciso, paralise o vídeo quantas vezes precisar. Nos envie seus comentários, dúvidas e sugestões. Todas as referências e links na descrição do vídeo. Um pouquinho de história. O livro cobre um período de uns 95 anos, período entre 1105 e 1010 a.C., e conta a história do povo de Israel desde o nascimento de Samuel, no tempo de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, até a morte do rei Saul. Chega ao fim o período dos juízes e começa o período dos reis, do Reino Unido. A figura dominante durante todo esse tempo é Samuel, profeta, sacerdote, juiz e líder militar do povo de Israel. O texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 9, como vocês estão vendo aí na tela. Se desejarem, paralise o vídeo para a leitura. Vamos ganhar tempo. Essa próxima página está a referência de 1 Samuel, capítulo 3, do verso 10 ao 14. Também, se desejarem, paralise o vídeo para a leitura. Introdução. Samuel se sobressai e brilha entre outros personagens do seu tempo. A nação ainda estava se estabelecendo quando Deus o chama para servir num tempo de decadência religiosa, derrotas militares e falta de referência. Essa falta de referência é vista em Juízes capítulo 2, verso 10 ao 12, capítulo 17, verso 6 e capítulo 21, verso 25. A vocação de Samuel. 1 Samuel capítulo 3, verso 8 ao 15. O seu chamado. Versículo 4. O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Todo chamado é uma vocação divina e uma resposta a um desafio. Veja a lição número 2 do tópico Característica da vocação. Eu peço para que vocês paralisem agora um pouco o vídeo e retornem à lição número 2 e verifiquem esse tópico, tá bom? E depois continua o vídeo. Deus chama pessoas específicas para propósitos específicos. Deus chama Samuel para ser profeta numa época de raras profecias. Notem o versículo 1 do capítulo 3. Deus chama Samuel para ser sacerdote num período de declínio sacerdotal. Capítulo 2, verso 12. E Deus chama Samuel para ser juiz numa época de insatisfação e fracassos militares. Capítulo 4, verso 2, verso 10 ao 11. Qual o seu chamado? Diz que a vida só faz sentido quando cumprimos o que nos foi dado. Você concorda com isso? Vamos continuar. O chamado de Samuel foi emblemático. Note. Foi um chamado pessoal, Deus o chama pelo nome. Foi um chamado insistente, pois ele faz 4 vezes isso, Deus chama Samuel 4 vezes. E é inequívoco, audível e respaldada por Eli. Tem uma nota muito interessante aqui, que antes de ler eu quero fazer uma pequena menção. Todos já ouviram falar sobre vazio existencial? Lembra que a gente começou esse slide falando qual o seu chamado? Diz que a vida só faz sentido quando cumprimos o que nos foi dado. E eu quero te fazer uma pergunta: sua vida tem feito sentido? Ou você vive um vazio existencial? Será que esse vazio que você sente é porque você ainda não encontrou o seu chamado?
Será que essa crise que você passa, essa crise existencial, para que eu sirvo, para que eu existo, para que eu nasci, será que isso não quer dizer que você ainda não descobriu a sua vocação diante de Deus? Qual é o seu chamado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá. Quando o chamado não é claro, escutem, quando o chamado não é claro ou a decepção de um chamado não cumprido, um sentimento de vazio pode pairar sobre nós e podemos cair no vazio existencial. O que eu quero dizer com esta frase? É que às vezes a mensagem que você está escutando, a mensagem que estamos passando, não é claro o suficiente para que quem está ouvindo possa identificar o seu chamado. E isso é um problema, porque nós estamos gerando nessa pessoa expectativas, e quando essas expectativas não são alcançadas, ela cai em descrença. Ela não consegue mais ter motivo, uma motivação correta para fazer as coisas certas. Olha o que esse artigo diz sobre o sentimento de que a vida não tem sentido. O desenvolvimento de um sentimento ou o desenvolvimento de um sentido de vida pode ser frustrado quando as metas e objetivos não são completados. O desenvolvimento de um sentido de vida pode ser frustrado quando as metas e objetivos não são contemplados, ou quando não são cumpridas. Quando o choque entre expectativa e realidade é tão forte que somente a desilusão aparece, ou quando a situação de crise ameaça a sensação de segurança e certeza e a pessoa não tem as ferramentas adequadas para lidar com ela. Continua no próximo slide. Notem, conseguem identificar que as expectativas e o choque entre expectativa e realidade pode ser tão forte que às vezes somente a desilusão aparece nessa pessoa? Então precisamos, como líderes, como professores, como pessoas que se dizem espirituais, possam guiar, assim como Samuel o faz, pessoas para o caminho de Deus. Essa é a nossa função. Vamos continuar. Tudo isso leva a um profundo estado de frustração existencial que esvazia a pessoa por dentro e que às vezes leva a um abismo doloroso. Irmãos, não saber o seu propósito, ter essa frustração de um falso chamado ou a falta de um chamado, como podemos falar assim, por exemplo, a igreja ela tem diversos ministérios. A igreja precisa desenvolver esses ministérios para que a pessoa que está lá possa se sentir viva, dentro de uma engrenagem viva, dentro de um corpo vivo. Ela precisa se sentir viva, importante dentro desse corpo, dentro dessa engrenagem, para que ela possa progredir. Porque senão ela se frustra e um vazio toma conta da vida dela e às vezes leva a um abismo doloroso. É como se em seu interior houvesse um denso deserto, aquele em que o ilógico domina a existência e quase toda a capacidade de se conectar e sentir os outros é perdido. A gente acaba jogando essas pessoas num limbo, a gente acaba jogando essas pessoas num abismo doloroso porque elas não conseguem identificar qual é a sua vocação dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro do trabalho, dentro da família. Tá bom? Então vamos trabalhar para que essa mensagem seja clara, objetiva, para que as pessoas possam enxergar que elas têm valor sim, que elas estão dentro dessa engrenagem sim e que são poderosas em Deus para fazer e transformar outras pessoas. Tá bom? Vamos lá. Esse artigo foi escrito e verificado por essa moça com esse nome meio estranho, tá? Mas segue o link na descrição e eu peço que vocês, se quiserem, deem uma olhada no artigo inteiro, tá bom? Aí eu dei essa dica. Se você ainda está nesse vazio existencial e que você ainda não encontrou a sua vocação, o seu chamado,
eu te dou a dica para que você pare um minuto, ore a Deus e que você escute Deus falar contigo. Ele vai colocar a vocação e o chamado no seu coração com toda certeza. Peça ajuda aos irmãos, peça ajuda a pessoas espirituais para que possam orientar você nessa sua procura do seu chamado, tá bom? Deus te abençoe e vamos continuar. O tópico 2.2, a voz de Deus. 1 Samuel 3, capítulo 10. É quando Deus chama Samuel. Samuel, Samuel. Ele responde, fala porque teu servo ouve. Deus fala conosco por sua palavra escrita e também por diversos meios e maneiras. Assim como você está procurando a vocação, escute Deus falar. Deus fala através da sua palavra escrita e também por diversos meios e maneiras. Vemos um relacionamento entre Samuel e Deus, e isso nos diz muito sobre nossa fé num Deus pessoal. Note que o significado de pessoal não é de propriedade sua, como um Deus pessoal que você criou e faz suas vontades, mas sim um Deus pessoal, ou seja, com personalidade que se relaciona com pessoas. Note Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Opa! Vamos ouvir a voz de Deus? Já ouviu alguém dizer, hoje eu falei com Deus e ele falou comigo? Não se assuste, pode ser verdade. E se quem ouvir e não as cumprir, será comparado a uma pessoa insensata, que construiu a sua casa sobre a areia. Mateus 7, 24 a 27. Samuel deu ouvidos à voz de Deus em meio a uma geração surda espiritualmente. E eu te convido a dar ouvidos à voz de Deus. Tópico 2.3. O novo de Deus. Samuel reverte a tendência decadente da liderança retratada em Juízes. Isso representa um novo começo para Israel. Eli e seus filhos representam o passado e Samuel o novo. A pergunta é, estamos prontos para o novo de Deus? Ou será que ainda estamos engessados em práticas e tradições? Ou será que nós temos vacas sagradas? Ou seja, ninguém toca se não vai para a fogueira. O que eu acho engraçado é que o autor coloca alguns exemplos como bateria, brincadeiras e cor de gravata. Quantos aqui já não testemunharam e já não viram briga dentro da igreja? Se pode ou não pode ter bateria? Se o baterista toca mais forte, toca mais alto, toca mais baixo? Tipos de brincadeira. Olha, não brinca desse jeito que é coisa do capeta. Vai vendo aí. A cor da gravata interfere em alguma coisa? Então, essas são as vacas sagradas. Ninguém toca senão vai para a fogueira. Assuntos esses de usos e costumes normalmente são vacas sagradas, porque são coisas criadas pelo homem. E coisas criadas pelo homem trazem confusão com o passar do tempo. Então eu pergunto, estamos prontos para o novo de Deus? E o manual de boas práticas, será que ainda vale alguma coisa quando se fala sobre o novo de Deus? Não se deixa bons costumes por conta de um falso novo de Deus. E sim, o novo de Deus é uma mudança de vida, deixar velhas práticas para uma conversão genuína. Isso é um novo de Deus. É isso que a lição está tentando passar para a gente. Tá? Que o novo de Deus não são doutrinas falsas, não são unções de riso, unção da gazela, unção de correr em volta. Irmãos, essas coisas não são o novo de Deus. O novo de Deus é a conversão genuína. É o homem largar a sua velha criatura e ser um novo diante do Senhor. E é justamente isso, o novo de Deus. Tópico 3. Suas funções. Samuel teve um tríplice ministério.
Isso demonstra seu valor e importância na história de Israel. Vejamos como ele serviu com paixão e seriedade em cada uma dessas funções. Ele foi juiz. Verso 15. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. O período de juízes foi longo, foi 350 anos, e finalizada com Samuel, o 13º juiz. Sua função estava ligada a reconquistas de terras, expulsão de opressores e fazer com que o povo retornasse à adoração a Deus, estabelecer paz entre as tribos de Israel, por conta de conflitos internos e seus interesses. Notem, irmãos, que essa era a função de juiz de Samuel. Tá? E para entender a função do juiz, segue o exemplo abaixo. O povo, como nos dias de hoje, sempre se distanciava de Deus e é possível identificar um ciclo. Note, o povo caía em idolatria. Eita, esse povo era complicado, hein? Deus corrigia o povo, os colocando sob o domínio estrangeiro. Note, irmãos, que muitas das vezes, quando estamos passando pelo deserto, como assim a gente se refere a passagens de provação, Deus pode estar te corrigindo. Deus quer que você retorne. Volta! Vamos lá. O povo caía em idolatria. Deus corrigia o povo, os colocando sob o domínio estrangeiro. Nota aí, ó. Olha o emoji pensativo aí, ó. Olha o emoji pensativo. O povo se arrependia e clamava a Deus. Note que quando Deus corrigia, as coisas iam apertando. Deus aperta, Deus vai apertando. O estrangeiro toma conta, o estrangeiro oprime, o estrangeiro bate. O povo se arrependia e clamava a Deus. Depois, Deus enviava um libertador, no caso dos juízes, para livrar esse povo. E depois algo muito engraçado acontecia. O povo ficava fiel até a morte do libertador. Depois começava tudo de novo. É engraçado isso? É engraçado, pois parecia que o povo tinha amnésia, sofria de Alzheimer ou perda de memória recente. Mas brincadeiras à parte, observe o texto e também a introdução da lição número 2. O povo de Deus sofria da doença da Dory, procurando Nemo. Vamos lá. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Portanto, o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, notem, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Juízes capítulo 2, verso 17 ao 19. Alguma semelhança com os dias atuais? Ou em nosso cotidiano nesse ciclo? E aí? Pequei. E agora? Olha o ciclo aí, ó. Olha o ciclo acontecendo de novo. Deus vai apertar você. Deus vai corrigir você. E você, se ouvir a correção do Senhor, você se converte e volta para o caminho que o Senhor te chamou. Tá bom? E você vai ser feliz e vai sair dessa dando glória a Deus. Agora, se você não ouvir a correção do Senhor, você vai continuar apanhando da vida. Tá bom? Vamos lá, continuando. 3.2. Sacerdote. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel,
que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Samuel também foi sacerdote, mas há quem diga que não, por conta dos seus pais, por conta do seu pai ser efraimita. Mas em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 33 ao 36, apresenta-o como levita. As mediações entre as tribos, entre o povo de Deus, tinham de ser feitas por sacerdotes, conforme Êxodo 20, 18 e 19. No texto, Moisés, o primeiro sacerdote, fazia mediação entre Deus e o povo. Hoje não precisamos mais de sacerdote ou mediadores humanos, pois Cristo o fez por nós. Essas são as provas que Samuel era sacerdote. Agora vamos ver que Samuel também foi profeta. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Esse foi com certeza a parte mais brilhante do ministério de Samuel. Notem o verso 19. Ser profeta não é prometer coisas. Vou repetir. Ser profeta não é prometer coisas, não é prometer mundos e não é prometer fundos, nem tampouco falar coisas que Deus não autorizou. Ser profeta é ser porta-voz de Deus, é transmitir sua mensagem. Ser profeta é andar com Deus e, por isso, podia apontar o caminho para o povo. Ser profeta é ser chamado muitas das vezes de servo de Deus, homem de Deus, e como vimos na introdução da lição número 1, de vidente, aquele que recebia visões de Deus. Tópico 4. O seu exemplo. Primeiro exemplo que Samuel dá, de intercessão. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Uma das funções do sacerdote junto ao povo era interceder por estes. Note o verso desse tópico. Samuel se preocupa com o povo e em não pecar contra Deus nessa tarefa nobre. Samuel exortava o povo ao arrependimento. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. O que eu acho interessante nessa passagem aqui é que ele ensina a gente a ser intercessor. Interceder muitas das vezes é exortar o povo ao arrependimento, e que é o que está faltando muito nas pregações, e que é o que está faltando muito nos ensinamentos. Não é procurar por bênção, não é procurar pela resolução do seu problema. A pregação ela precisa trazer arrependimento do coração humano. O homem precisa se arrepender dos seus maus caminhos, o homem precisa se arrepender dos seus pecados. E aí sim, Deus sarará a sua terra e te dará as bênçãos prometidas desde a fundação do mundo. Então, eu exorto você, professor, aluno da escola dominical, você que quer se tornar uma pessoa melhor, um cristão melhor, exorte as pessoas ao arrependimento. Eu exorto você para que você se arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Samuel também as pessoas pediam para que Samuel intercedesse por eles. Note, o próprio povo pedia sua intercessão. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Quantas pessoas têm pedido para você orar por elas? A respeito da intercessão, tendo por referência Samuel, tá bom, irmãos? Vamos lá. A respeito da intercessão, tendo por referência a Samuel. Temos orado uns pelos outros? Temos intercedido uns pelos outros?
tendo por referência Samuel. E se diminuíssemos as críticas por mais intercessão? Se a gente diminuísse o apontar o dedo, o acusar as pessoas por mais intercessão, como que seria? Ou você só ora por você e seus interesses? Tendo por referência Samuel, tá, irmãos? Tendo por referência Samuel, que nos dá o exemplo de intercessão. Ou você só ora por você e seus interesses? 4.2. Reforma consistente. Então Samuel lhes referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse-lhe: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouve. Em tempos de desvios éticos e doutrinários, a reforma é necessária, da mesma forma que nos tempos de Eli. Primeiro Deus usa profetas e avisa. Depois, quando não há mudanças, uma reforma radical acontece. Aconteceu com a reforma da igreja, uma reforma que necessita de avaliações periódicas. Por que precisa de avaliações periódicas? Porque ao se notar qualquer desvio da sã doutrina, da fé e da verdade, devemos estar dispostos a voltar às Escrituras. E não se adequar aos sabores das ideologias políticas, partidárias, sociais, e sim se adequar às dependências do Espírito Santo. Isso aqui é muito forte, Quando a gente pensa numa reforma, quando Deus fala para a gente, em tempos de desvios éticos e doutrinários, a reforma ela é necessária. E ela é tão necessária quando a gente começa a saborear essa dependência do cristão a ideologias políticas, a essas ideologias partidárias, a essas ideologias sociais. Quando a igreja começa a depender muito, quando ela começa a saborear essas ideologias políticas, partidárias e sociais, ela depende menos do Espírito Santo. Aí a gente tem que começar a pensar e a começar a agir, a reagir de forma a provocar uma reforma. As pessoas precisam voltar a confiar somente em Deus. As pessoas precisam aprender a depender do Espírito Santo novamente e não nesses sabores, nessas coisas passageiras. Não podemos nos enraizar em ideologias políticas, partidárias e sociais, mas sim no Espírito Santo. Tópico 4.3. Crescimento contínuo. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel crescia em graça diante do Senhor e em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Crescer, irmãos, é bíblico. Ou seja, se desenvolver, progredir, te faz bem. Quem não o faz já está morto. Note, irmãos, crescer faz bem. Desenvolva o seu espírito, desenvolva a sua vida, desenvolva o seu intelecto, desenvolva a sua oração, desenvolva o seu relacionamento com Deus, desenvolva você mesmo como pessoa em sociedade, no trabalho, na igreja. Se desenvolva em nome de Jesus, porque aquele que não faz já está morto. O tempo passa e você continua a mesma coisa, com o mesmo discurso, sendo a mesma criança espiritual. E aí? Você ainda continua fazendo a mesma coisa? Tendo o mesmo discurso? Você continua sendo essa criança espiritual desde quando você aceitou Jesus? Você não muda porque eu sou desse jeito? Cuidado, irmão. Vamos lá. Como alguém diz andar com Deus e não melhora como pessoa? Eu chamo a sua atenção. Como alguém diz que anda com Deus e não melhora como pessoa? Você precisa melhorar, ser pessoa melhor, você precisa ser pessoas melhores. Há quem procura melhoras no governo, no mundo, nos outros. Mas e em você mesmo? Já parou para pensar? E em você mesmo? A gente sempre procura melhoras nas outras pessoas, em outros lugares. Mas e aí, dentro de você?
Por que você não procura melhorar você mesmo, ser uma pessoa melhor? Deus vai te abençoar, irmão, eu tenho certeza. Você vai ser uma pessoa melhor em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa melhor em nome de Jesus. A aplicação pessoal. Samuel ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Deus continua chamando e convocando gente para seu serviço. Quantos de nós ousamos dizer como ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Eu ouvi, irmãos, o chamado de Deus. E mesmo errando, mesmo não tendo todos os equipamentos profissionais, eu estou fazendo o que Deus me mandou, que é ensinar. Às vezes falta um pouquinho de tempo, a gente tem que fazer uma coisa corrida, atropelamos algum assunto, mas eu estou escutando a voz de Deus, estou me dando o melhor que eu posso. Eu estou fazendo o melhor. E eu convido você a fazer o melhor também. E deixa Deus providenciar as coisas, as melhorias necessárias na sua vida, no seu trabalho, mas faça sempre o melhor para Deus. Tá bom? Eu espero que você possa falar igual Samuel. Senhor, fala que o teu servo ouve, em nome de Jesus. Bem, espero que tenham gostado e espero mesmo vocês na nossa próxima aula. Tá bom? Deus abençoe. Fui!